Bem, pessoal, essa aula aqui é bem extensa, né? E eu dividi ela aqui em três partes. Tem a parte aqui básica, a parte nível médio e a parte nível avançada, né? Fiz isso pensando aí nos diferentes níveis de vocês. E a gente vai desenvolver tudo isso aqui numa versão especial do Blender, que é chamada UP-BGE, que é uma versão do Blender que possui aí uma engine de jogo embutida, tá certo? E inicialmente a gente vai começar aí pela construção aqui da porta, né? E desse, vamos dizer assim, desse pequeno cenário aqui, tá certo? Para que a gente possa fazer aí a programação. Então é isso aí. Acompanhe aí o vídeo. No caso aqui da construção da porta, eu acelerei o vídeo, claro, porque era muito demorado. Valeu! Bem, pessoal, aqui com a nossa construção já feita, né? Então vejam só, vamos programar aqui a porta para que no jogo, né, o usuário possa abrir a porta utilizando o teclado e a tecla B para fechar a porta. Mas inicialmente, vejam só, aqui no Blender, eu vou clicar aqui na porta e vou pressionar N para abrir aqui janelazinha aqui de transformação, né? Então observe que aqui temos Location aqui em cima. Então aqui você controla a posição, né, a localização da porta em três eixos. É três eixos porque a gente está aqui no mundo 3D, né? Temos também aqui embaixo a rotação, também em três eixos, X, Y, Z. Então o X aqui, ele tem uma indicação até aqui, ó, dessas setinhas, né, ó. Então o X é o vermelho, então o X aqui vai ser direita e esquerda. O Z aqui é o azul, vai ser cima e baixo. E o verdinho ali vai ser frente e trás. Como bem, se eu alterar aqui o valor X na localização, vocês vão ver que ela vai se movimentar para a direita e para a esquerda, tá? Se eu alterar aqui o Y, frente e trás. E se eu alterar aqui o Z, vai ser cima e baixo. Com a rotação vai ser similar, só que ao invés de aplicar um movimento, vai aplicar aqui uma rotação, né? Então a rotação X, olha só, seria para a gente fazer a porta cair, né? Depois de um chute, uma pesada. Não vamos usar. Temos aqui o Y, que também a gente não vai usar neste caso. Então a gente vai usar aqui a rotação em Z. Essa rotação aqui, esse movimento da porta se abrindo que a gente quer aqui, tá? Então no caso, vocês aí inclusive fundamental e médio já estudaram isso, né? A rotação aqui a gente vai aplicar uma rotação de 90 graus. Vai ser essa rotação aqui, ó. Inicialmente ela está em 0, então o jogo vai começar com ela em 0.
Então vamos à parte agora da programação, tá, gente? Então aqui no Blender, nessa versão do Blender que tem um engine de jogo, né? Eu vou ampliar aqui essa tela de baixo, que inicialmente aqui é a timeline para fazer animação, mas a gente não vai utilizá-la, a gente vai abrir outra aqui. Então a gente vai vir aqui neste botãozinho e vai escolher aqui, ó, Logic Node Editor, que é um editor de programação baseado em nós, tá? Então quando você entra está vazio, porque obviamente a gente não colocou nenhuma programação ainda. Então aqui eu estou com a porta selecionada, a programação vai ser dentro dela, né? E aqui vamos criar uma nova programação, aqui usando o botão New. Então New, aqui você dá um nomezinho à sua programação, vou colocar assim, abrir porta. Vai ser abrir e fechar, né? Mas isso aqui por hora é irrelevante. Então, e aqui está vazio, então a gente vai ter que adicionar aqui os comandos. Inicialmente eu quero que haja um comando que detecte quando o usuário, quando o jogador pressionar a tecla A no teclado. Então, onde é que a gente encontra os comandos? Você vem aqui no menu ADD, que é adicionar. Veja que aqui está tudo em inglês, né, pessoal? Conforme eu já havia dito para vocês. Então, adicionar. Aí você vem aqui, ó, em Input, que é entrada. Veja que aqui tem centenas de comandos, né? Comandos de diversas categorias aqui. Então, Input é entrada, entrada de dados, né? Aí tem aqui, ó, Gamepad, Keyboard e o Mouse. Então, no caso aqui, eu quero o Keyboard, que é o teclado, ó. Vou escolher esse comando aqui, Keydown. Keydown é pressionar tecla. Cliquei, aí ele coloca em forma de janela, ou de node, como a gente chama nesse tipo de programação. Então, essa janela flutuante aqui, a gente chama de nós, e representa um comando, né? Vocês vão ver que vai ficar várias janelas aqui, cada um é um comando. E aí a gente faz a conexão entre os comandos usando esse pino aqui. Então aqui, ó, o que é que esse comando está dizendo? Que o usuário vai pressionar uma tecla, né? Qual é a tecla? Eu vou clicar aqui embaixo, ó, pressione e choose, que é pressione e escolha. Então aqui com o mouse eu clico e ele está esperando uma tecla do teclado. Eu vou pressionar a tecla A. Aqui eu atribuí a tecla A, né? Aqui, ó, é if pressed, é se pressionado. Então, o que é que vai acontecer se o usuário, se o jogador pressionar a tecla A? Aí agora a gente vai ter que fazer o que? A rotação da porta. O comando de rotação está aqui em Add, Objects, Transformation, tá aqui, ó, aplicar rotação, em inglês, né? Conforme eu já havia dito. Então aqui, ó, ele já me deu outro nó aqui. Outro node, né? Então, olha só aqui. Então, vamos conectar os dois. Olha só, se pressionar, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o comando aplicar rotação. Em quem? É aqui a gente escolhe o objeto, vai ser na porta. Qual vai ser a rotação? Vai ser em X, em Y ou em Z? A gente já viu que aqui no caso da porta vai ser em Z. Ela vai rotacionar 90 graus. Pronto, aqui eu já fiz uma programação simples para abrir a porta com a tecla A. No caso aqui, eu vou aplicar estes comandos na porta. Então, aplicar ao selecionado. E já vou fazer um teste aqui, ó. Vou pressionar P, que é para iniciar o jogo. Então, pressionar P. O jogo ali já iniciou, vou pressionar a tecla A aqui no teclado. Olha só, a porta fez lá a rotação de 90 graus. Vou pressionar ESC para voltar. Porque para finalizarmos aqui esse método básico, né, mais simples e mais fácil, eu vou atribuir aqui uma tecla para também a porta ser fechada. No caso vai ser a tecla B. Como os comandos são basicamente os mesmos, eu vou selecionar aqui, ó, os dois, Shift D no teclado e aí eu duplico tudo. Eu só vou alterar aqui, no lugar do A vai ser um B. E no lugar do 90 graus vai ser menos 90, quer dizer, o número negativo aqui vai fazer a porta voltar para onde estava. Então, o A, rotação de 90. E aqui o B, rotação de menos 90, a porta volta para o ângulo zero, tá?
Então aqui deixa eu colocar numa tela maior para a gente fazer o teste. Olha só. Deixa eu colocar aqui de front. Pronto. Então aqui pressionei P para iniciar o jogo. Pressionei a porta abriu. Pressionei B, a porta fechou. Aqui de um outro ângulo, então A ela abre e B ela fecha. Então essa daí é a primeira programação que eu quero mostrar. Agora o próximo passo é mostrar uma mais avançada aí para vocês. Bem, nessa programação aqui mais avançada, a gente vai corrigir algumas coisas, né? Vocês viram que a porta ela deu um pulo. Então ela estava fechada e quando você pressionava a tecla A, ela simplesmente aparecia aberta. Então faltou o movimento, a animação da porta se abrindo. É isso que a gente vai fazer aqui, vamos aprender, né? Então inicialmente, vejam só, aqui embaixo nós temos aqui a linha do tempo do Blender. Isso daqui serve para você fazer animação. Que é aqui, ó. Então aqui esse 1 quer dizer que a gente está no frame 1. E aqui você vai colocando os outros frames. E aí você vai fazendo a animação que você quiser, um filme, uma propaganda, enfim, né? Então eu vou deixar aqui no frame 1. E vamos fazer uma animação dessa porta se abrindo, dessa porta se fechando, que aí vai ficar suave e bem bacana e profissional, tá? Como é que a gente faz isso aqui? Muito simples, eu selecionar aqui a porta. Aí eu ativo esse botãozinho aqui, ó. Então esse botãozinho aqui é para a gente poder criar as chaves de nossa animação. Então vou deixar ele ativado. E agora, veja que ainda não é programação, estou fazendo animação e eu vou usar essa animação lá na programação. E agora eu vou rotacionar essa porta 90 graus. Inicialmente eu vou criar aqui uma chave, vou pressionar I, uma chave de rotação. Essa chave vai capturar a posição e a rotação da porta como ela está agora. Então, ó, cliquei, ele colocou aqui embaixo uma chavezinha amarela, né? Tá aqui no frame 1, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no frame 30 e vou fazer a rotação de 90 graus. Aqui, ó. Aqui ele criou outra chave nessa nova posição. E ele fez o que a gente chama de interpolação, ou seja, ó, vou voltar aqui um pouquinho, vocês vão ver que a porta vai abrindo suavemente. Ele fez todos os cálculos para a gente. Tá vendo aqui? Já é o movimento de abertura da porta. Obviamente o foco desse vídeo não é exatamente a animação, então eu vou agilizar aqui. Agora eu vou colocar aqui em 60. Aqui seria 2 segundos de animação, né? Se eu considerar aqui 30 imagens por segundo do meu filme, do meu jogo, né? E aqui no 60, eu vou voltar a porta para 0. Então, olha só aqui, ó. Aqui se eu der um playzinho, olha só, a porta abre e a porta fecha. Observe que ela abre, ela começa aqui do frame 1 e no frame 30 ela se abre completamente. E do 31 ao 60 ela se fecha. Agora a gente vai programar para que essas animações sejam chamadas conforme eu pressione a tecla A. Então, quando eu pressionar a tecla A, eu quero que seja executado do 1 até o 30. E quando eu pressionar A novamente, tá? A gente não vai usar mais a tecla B, vamos usar só a tecla A. Eu quero que ele anime do 31 ao 60. Então, vamos chamar aqui o Logic Node Editor para a gente fazer a programação. Vou criar aqui uma nova. Aqui vai ser abrir e fechar. E aqui, pessoal, eu não vou mais usar aqui o add não, tá? Porque você pode chamar os comandos por um atalhozinho. Você pressiona Shift A, aí tem aqui search, que é buscar. Então agiliza mais o trabalho. Então eu vou buscar quem? Eu vou buscar aqui o comando kdal, que é pressionar tecla. Qual tecla aqui? Vai ser a tecla A.
E agora? Agora eu quero que aquela animação seja executada, então eu vou procurar aqui outro comando, que é o Play Animation. Tá vendo aqui, ó, Play Animation. Aí aqui eu vou colocar algumas configurações daquela animação. Então, primeiramente, a condição vai ser essa, claro, pressionar a tecla A. Então tá aqui, ó, condição. Qual é o objeto que vai se animar? É a porta. Aqui a gente seleciona aquela animação que a gente fez e aqui o início e o fim. A abertura começou ali no frame 1 e foi até o frame 30. Prontinho, aqui a gente já tem aquela primeira parte ali, pelo menos a abertura da porta. Aí aqui eu vou aplicar na porta este código. Aplicou, né? Agora vamos dar uma executada para testar. Ó, vou pressionar A. Olha só, o movimento agora foi suave, né? Agora, se eu pressionar A novamente, olha como é que faz. Ele não fecha a porta, ele repete a animação. A gente vai ter que configurar isso também, né? Então, vamos fazer aqui essa configuração. Como é que a gente vai fazer? Isso daqui eu vou chamar, na verdade, de abrir. Então, vou aplicar novamente e vou excluir o anterior, tá? Testar para ver se está ok. Tá ok. Abrir. Por que abrir? Porque agora eu vou precisar de um código para fechar a porta. Então, eu vou criar aqui um novo código, olha só. E esse código aqui eu vou chamar de fechar. Ele também eu vou aplicar na porta. Então, a porta vai ficar com dois códigos aí separados, né? Vai ficar com o abrir e com o fechar. O que é que eu vou colocar no fechar? Mais ou menos a mesma coisa do abrir. Então, aqui eu vou selecionar, ó, eu vou Ctrl C para copiar. E vou aqui no fechar e vou colar aqui. A tecla vai ser AR também. Só que o fechar da porta começa aqui no frame 31 e vai aqui até o frame 60, conforme a gente fez lá a animação no Blender, né? Só que agora a gente tem um problema, que é um conflito. Porque aqui em fechar, a tecla A executa uma animação. E aqui na lógica abrir, o comando A executa outra animação. Então, se eu executar o jogo assim, vai dar problema. Por quê? Porque o Blender não vai saber o que é que vai fazer. Eu atribuí duas coisas diferentes ao mesmo tempo, para a tecla A. Então, a gente vai precisar corrigir isso daqui para poder dar certo, tá? Então, no caso aqui, vejam só como é que a gente vai fazer. Quando o usuário iniciar o jogo, eu quero que os comandos aqui de abrir estejam ativos. Então, eu vou vir aqui nesse painelzinho à direita, ó, e vou desmarcar o fechar. Fechar é aquele outro código lá que vai fechar a porta. Então, tá aqui, ó, Start, não, eu não quero iniciar com ele. Pronto. Então, do jeito que está aqui, se eu pressionar P e a porta abre. Agora, ela não fecha. Se eu pressionar A, ela repete aquele movimento. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou inserir aqui um novo comando. Que é Start Logic Tree, ou seja, iniciar uma árvore lógica aqui. Então, quem é que eu quero iniciar depois que a porta se abre? Eu quero iniciar no objeto porta, eu quero iniciar os comandos referentes a fechar. E aí, ó, depois que a animação terminar, ele inicia os comandos referentes ao fechar de porta, que aí é para não dar conflito. E aqui eu vou fechar os comandos referentes a abrir, que é o comando stop. Então aqui, ó, porta, abrir. Então aqui eu fiz o seguinte, depois de pressionar a tecla A em abrir, executa-se a animação de abrir a porta. Depois,
aqueles comandos lá de fechar portas ficam ativos. Inicialmente eles estão desativados, para não dar conflito. Porque a porta vai abrir ou fechar. Se eu programei os dois ao mesmo tempo, vai dar conflito, vai dar problema. Então você faz um de cada vez. Então depois que você pressionar A, a animação de abrir é executada. Assim que a animação é executada e termina, ó, aqui ó, on finish, ou seja, depois do fim, ele abre os comandos referentes a fechar porta. E fecha esses comandos aqui, que é o referente a abrir a porta. Agora eu vou copiar isso daqui, vou lá em fechar e vou fazer algo similar aqui. Então depois que pressionar a porta vai se fechar. E aí eu abro os comandos de abrir porta e fecho os comandos de fechar porta. Deste jeito aqui. Agora vamos dar uma testada. P. Pressionei a porta abriu. Pressionei A novamente, a porta fechou. Então, pressionei A porta abriu. Pressionei A porta fechou. E, basicamente, essa etapa aqui está concluída, né? A gente fez a programação aqui. Bem, pessoal, agora aqui no nível mais avançado, para a gente terminar a programação da porta, a gente tem aqui um último problema para resolver, qual seja... Normalmente, você só executa o comando de abrir a porta quando o personagem está perto da porta, né? Então, do jeito que está aqui, mesmo assim de longe, olha só, vou dar aqui P e pressionar a porta se abre. E não é assim que ocorre nos games, né? Então, a gente tem que definir ali uma distância mínima para que a porta possa se abrir. Uma distância mínima do personagem para a porta. No caso aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um cubo para simular o nosso personagem, tá certo? Então, esse cubozinho aqui, eu vou colocar aqui 80 centímetros de largura, por 80, por 1,70, que é mais ou menos aí a minha, minha altura, né? E posicionar ele aqui. Então, vamos supor que esse cubo seja aí o nosso personagem, tá? Eu vou abrir aqui uma programaçãozinha rápida para ele, para fazer ele se movimentar aqui. Então, aqui eu vou criar uma nova movimentação, vou colocar assim, personagem. E rapidamente eu vou atribuir aqui uma tecla, que vai ser a tecla W. E vou aplicar aqui um movimento. Então o Y aqui é para frente, vou colocar aqui 0,01 ali. E vou aplicar aqui, tá? Então aqui se eu der P, pressionar W. Deixa eu selecionar aqui, né? O cubo, pronto. Se der P, pressionar W, ele vai andar ali para frente, né? Vou colocar aqui um pouquinho mais rápido, 0,015. E eu vou também aqui colocar para trás. Para andar para trás vai ser S e aqui vai ser negativo, né? Então aqui eu tenho um movimentozinho ali do personagem, movimento básico. Então P, então W vai para frente e S ele vem para trás, né? E agora qual é o lance? Eu vou voltar aqui em abrir porta. Então veja só, aquele problema que eu falei. O personagem está longe da porta, o player pressionar e a porta se abre. Então imagina se você faz isso para todas as portas do jogo. Quando você... Para todas as portas do game, né? Quando você pressionar A, todas as portas do game vão se abrir. Então a gente só quer que aquela porta se abra quando o personagem, que eu estou representando aqui pelo meu cubo, chegar ali perto. Então vamos lá fazer essa programação aqui. Essa programação ela envolve vetor,
que vocês aí do ensino médio já estudaram em física, ou estão estudando ou vão estudar em física, né? Então, vetor, no caso aqui do Blender, a gente vai trabalhar com um vetor de posição. Esse vetor nada mais é um tipo de variável que vai trazer as três informações da posição dos objetos, tá? Então, eu quero que a porta abra quando o meu personagem estiver pertinho dela. Então, eu vou ter que alterar aqui esse código. Vamos alterar de que maneira? Eu vou fazer uma comparação aqui entre a posição do personagem e a posição da porta. Se eles estiverem perto, eu quero o OK, ou seja, a porta vai poder se abrir. Se não estiverem perto, eu vou usar aí 1 metro de distância. Eu quero que não faça nada. Eu não quero que a porta se abra se o personagem estiver a mais de 1 metro dela, tá? Então a gente vai fazer aqui usando vetores. Então olha só. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou afastar isso daqui para cá e vou desconectar por enquanto. E eu vou inserir aqui vários comandos. Acompanha só. Primeiro, eu vou pegar aqui a posição da porta. Então é o comando aqui getPosition, tá? Vou duplicar ele e vou pegar aqui a posição do personagem, que é o cubo lá, né? Do cubo. E vou fazer aqui uma comparação. Se essas duas posições forem iguais, o personagem está apto para abrir a porta. Então o comando aqui vai ser vector compare vectors, tá aqui, que é comparar vetores. Então vou ligar aqui, ó, primeiro vetor, segundo vetor. Então vou ligar aqui a posição da porta e a posição do cubo, que é o nosso personagem. Então ele vai comparar este daqui com este de baixo. O tipo de comparação vai ser de igualdade. Aqui tem outras, né? Sem ser, se forem diferentes, maior que, menor que, maior igual, menor igual, né? E aqui, ó, esse comando aqui, não sei a pronúncia, né, mas é o limiar. Então, as posições do personagem da porta não precisam ser exatamente iguais, porque aí o personagem teria que estar dentro da porta. Então, a gente coloca aqui esse limiar, que seria tipo uma margem de erro. Eu vou colocar 1. Então, olha, ele vai fazer uma comparação com a margem de erro de 1 metro. Então, se estiver dentro dessa margem de erro, ele vai considerar como se as duas posições fossem iguais. Isso acontecendo, aí agora a gente vai poder abrir a porta. Então aqui eu vou ter que complementar com mais comandos. Inicialmente a gente vai colocar aqui o comando I. Então são duas condições que têm que estar ligadas. Comando I vocês já viram aí na eletiva passada, pelo menos alguns de vocês já viram comigo, né? Lá no KWGT. Então o que é que vai acontecer? Se o camarada pressionar a tecla A e se as duas posições forem iguais com a margem de erro ali de 1 metro, então veja que as duas condições têm que ser verdadeiras para a porta se abrir. Aí a porta vai se abrir. Olha só. Então, ó, pressionou a tecla A e as duas posições são iguais, a porta se abre. Iguais com o limiar de 1 metro ali, né? Então vamos compilar aqui e fazer o nosso teste. Então eu pressionei P para iniciar o game, eu vou pressionar A. Pressionei de novo. E de novo e de novo. Veja que a porta não se abre. Agora eu vou aproximar o meu personagem. Vou pressionar A de novo. Ela não se abre, porque ela ainda não está a 1 metro de distância. Vou aproximar mais. Vou pressionar A. Olha lá, a porta se abriu. Pressionei A, ela fechou. Se eu voltar, ó, pressionei A, não fez nada. E aqui, obviamente, eu poderia já colocar a câmera. Deixa eu entrar aqui no modo de edição. Vamos posicionar a câmera aqui na frente do personagem, né?
Olha só. Então o personagem vai controlar esta câmera. Eu vou abrir aqui um pouco o campo de visão, olha só. Então aqui já usando a câmera, eu vou dar o P aqui, ó, o play. E olha só, aqui eu aproximo e afasto. Até que eu pressionei A, não faz nada, que eu ainda não estou a 1 metro da porta. Pressionei A de novo, não fez nada. Pressionei A, não fez nada. Pressionei A, não fez nada. Chegando bem pertinho, ó, pressionei A e ela abriu. A câmera aqui tá meio alta, né? Mas a ideia é essa aí, tá certo? Então aqui seria o modo mais avançado, né? Obviamente eu teria que fazer essa mesma atribuição para a tecla A quando a porta está aberta. O que eu não vou fazer, que é basicamente da mesma forma. Se eu pressionar aqui distante, ela vai fechar. Porque eu não fiz a programação lá no bloco de comandos de fechar, né? Eu fiz só em abrir. Mas a programação seria idêntica. É isso daí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí.